Olá a todos e a todas. Vamos resolver as questões do Enem. Vamos lá. Continuando, prestem muita atenção na resolução para a gente ter uma grande preparação. Quanto mais preparado você tiver, mais vivência de questões, esses toques que eu dou, maior a sua possibilidade de galgar cursos com nota de corte melhor. Vamos que vamos! Galgar quer dizer conseguir, né? Ter a inspiração para ir melhor. Então vamos lá, ó. Televestibulares, Rodrigo Eberhardt. Então vamos começar a resolução aqui da questão 36. Questão de química. Química orgânica. Tá, queridos? É a química que vai tratar dos compostos à base de carbono. Vamos lá. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares. Aqui vocês vão prestar atenção às palavras-chave, ok? Elas são fundamentais, a gente vai sublinhar elas. São fundamentais para você ir bem nessa questão. O uso de protetores solares em situação de grande exposição aos raios solares, como por exemplo nas praias, e de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor solar apresentam usualmente anéis aromáticos. Então, um anel aromático é uma substância que tem 1, 2, 3, 4... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E é um chamado benzeno. Anel aromático ou ainda anel benzênico. Esses três nomes estão querendo falar a mesma coisa, que é o mesmo elemento, que é esse cara aqui, esse elemento. Por que tem essa bolinha aí dentro? Porque, na verdade, meus queridos, existem carbonos aqui. Tá? Como as ligações podem ser sp2 e sp3, existem duplas ligações, só que essas duplas vão migrando. Mas tem um fenômeno chamado ressonância. Beleza? E essa ressonância ela é mostrada com um anel aromático. Beleza? Bom, continuando. Conjugados com grupos carbonila. Quando falar carbonila, é um carbono que se liga a uma dupla O. Pode estar representado dessa forma, chamada carbonila, que é uma função cetona, né? Beleza? Continuando. Pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como ocorrência de alternância, alguma coisa que se alterna entre ligações simples e duplas. Então, quando tiver ligações simples e duplas, eu vou considerar isso uma conjugação. Só relembrando, para quem não lembra, quando eu mostro isso, cada ponto representa um carbono. Carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. É um hidrocarboneto. Tá? Tem hidrogênios ligados. Lembrando que o carbono faz sempre 4 ligações. Bom? E às vezes pode ter uma dupla aqui. Ó. Então, essa é a conjugação que está sendo falada no texto. É só você levar ao pé da letra que está se referindo aqui. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentarem uma de suas extremidades apolar sem carga elétrica. Apolar quer dizer sem carga, nula. Tá? E polar, polaridade positiva e polaridade negativa na extremidade. Responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção. Então, ó, por não ter carga elétrica, vai ter menor possibilidade de ser removido na água. Isso é importante. Você está indo para uma piscina ou dentro do mar, o protetor solar, que é o caso aqui dessa questão, não pode sair na água. Ele é a prova d'água. A gente pode falar assim. Beleza? O que impede sua rápida remoção quando em contato com a água. De acordo com as considerações do texto,
Qual das moléculas apresentadas a seguir é mais adequada a funcionar? Então veja, quando você fala em protetor solar, aqui um protetor solar, né? Aqui, ó, resistência à água, water resistance. Então esse aqui é o fator 30, o VA e o VB, ó. Tá vendo? Então uma loção protetora, normalmente tem a cor branca, né? O protetor, ó. Tem essas composições todas que a gente havia falado agora. Bom, então vamos continuar aqui a análise do protetor solar. Bom, de acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas então veja lá. Então, qual das moléculas apresentadas ela é então importante nesse processo? Então vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Beleza? Então tá aí. A gente vai responder então o que se pede, ó, de acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é mais adequada para funcionar como molécula ativa em protetores solares que não são removidos na água? Bom, primeiro tem que ter o quê? Anel aromático. Se não tiver, tá fora. Então a B tá fora. Não pode. Não tem anel aromático. Vamos continuar. Tem que ter... Não pode ter carga elétrica no final, na extremidade. O OH é chamado hidroxila, meus queridos. E a hidroxila, ela normalmente é negativa. Então não pode. Tá bom? Bom, aqui tem o anel aromático. Ok. Primeira análise. Tem a conjugação, simples ligação e dupla ligação. Então, mais um item. Ok. Opa, mas não tem nada na extremidade. Ok. Mas cadê a dupla O? Não tem. Então está faltando a carbonila. Não tem. Então a C está errada também. Não pode ser nosso protetor aqui no caso. Bom, a D tem anel aromático. Anel aromático. Tem a carbonila, que vai assimilar a luz do Sol. Tem a extremidade apolar, sem carga elétrica, que aqui é um carbono, não tem carga elétrica. Mas não tem a conjugação. Ó. Aqui não entra, porque aqui é um carbono ligado à dupla O. Aqui é carbonila. Não estou falando de conjugação. A conjugação teria que estar aqui. Então não tem. Então o que vai sobrar é a letra E, por lógica. E de Berhardt. Tem anel aromático, turma? Tem. Tem a conjugação? Tem. Tem a carbonila? Tem. E tem o final sem carga elétrica? Apolar? Perfeito. Ok. Está aprovada. Está aprovada essa substância. Entenderam então, meus queridos? O que se pede no texto é o que exatamente você tem que fazer. Beleza? Então é isso. Vamos continuar aqui a nossa análise. Próxima questão. Deixa eu ver aqui qual que é o número que a gente estava. A gente estava na questão 36, vamos para 37 então. Vamos lá. Na 38, eu vou apagar tudo que está aqui embaixo. A gente vai ler ela, né? Durante uma ação de fiscalização em posto de combustíveis, olha lá, posto de combustíveis, está pedindo lá, vamos lá. Em fiscalização em posto de combustíveis foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Inusitado é diferente, muito fora do normal. Responsável por um posto de gasolina, durante o inverno, o responsável pelo posto de gasolina compra álcool por 50 centavos de real por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender
o líquido aos motoristas instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Então, a temperatura de 35 graus. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética, que foi inventada aí no caso, então vamos lá. A situação hipotética descrita no texto é dada como que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 por Celsius. Desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de venda estaria entre... Então nós temos o valor, que é 50 centavos por litro. Tá? Nós temos a temperatura de 5 graus Celsius e depois era aquecido. Temperatura final 35 graus Celsius. O litro do álcool era R$ 1,60, tá? Revendido, né? Venda. Então, e ele comprava uma quantidade de 20 mil litros. Beleza? Bom, esses são os nossos dados do exercício. Então, eu vou apagar aqui tudo que está aqui em volta para a gente ter bastante espaço, tá? E não ter problema de espaço. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Queridos, então ele quer saber o seguinte: com relação à situação hipotética descrita no texto, coeficiente de dilatação volumétrica do álcool de tanto aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, desprezando-se o custo da energia no aquecimento do combustível, o ganho financeiro. Então a gente tem que descobrir qual foi o ganho financeiro desta maracutaia, deste imbróglio, desta picaretagem. Vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? O posto compra e revende 20 mil litros de álcool positivo, né, pessoal? Por dia. Por dia. Em uma semana, a primeira coisa que a gente vai ter que achar. Ó, volume inicial 20 mil litros, 7 dias, né? Então o volume total da semana, volume inicial da semana é 140 mil litros. Ó. 2 vezes 7, 14. Com mais 4 zeros, tá aí, 140 mil litros. Próximo cálculo, a partir do aquecimento, então aquecendo-se esse álcool, ocorre uma dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Vocês sabiam, meus queridos? Se você aquecer um líquido, ele estufa, ele cresce em volume, tá? Um exemplo na sua casa, que você já deve ter visto, mas que curiosamente, quando você abaixa a temperatura, se você colocar uma garrafa de PET, 2 litros, no congelador, pode ser que ela estufe essa garrafa. Né? A água estufa a menos de 4 graus Celsius. Curioso, né? Então vamos lá. Então, aquecendo-se o álcool, ocorre o quê? Ocorre a dilatação o quê? Volumétrica. Tá bom? Dada pela expressão, ó, ΔV, que é o que? Variação de volume, tá, meus queridos? Meus queridos e minhas queridas. Variação de volume é
o volume inicial vezes um coeficiente, que é um gama, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica, uma razão, um número científico, tá? Dilatação volumétrica, que vai ser dado normalmente, vezes a variação de temperatura, que é uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Pois bem, o que a gente faz então? Vamos calcular, né, professor? Variação volumétrica vai ser o quê? 140 mil litros. Onde você encontrou isso, professor? 20 mil vezes 7 dias. 140 mil litros. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que é 1 vezes 10 a menos 3 Celsius. 1 vezes 10 a menos 3 Celsius menos 1. Vezes, qual que é a variação de temperatura aí? 35 menos 5 é 30. Bom, vezes 30 graus Celsius. Celsius corta com Celsius, vai sobrar litros. Então vamos lá. ΔV é 30 vezes 1 é 30, concordam? Então vai ficar 30 vezes 140 mil litros, vezes 10 a menos 3. ΔV é 140 vezes 30, 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 4.200 litros. Beleza? Por quê? Daria 140 mil. Esse aqui eu corto com delta 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 0,001. Cortando aqui com 00, fica só 140 vezes 30. Então, a variação total é 4.300 litros. Mas ele revende a quanto? 1,60. Agora, basta eu multiplicar por 1,60 reais. E aí eu vou encontrar o valor de 6.720 reais. Beleza? Que picareta, hein, galera? Ele ganha 6.720 reais, né? Nesse período. Sem vergonha, né? A gente é roubado aí nos postos de gasolina. Então a resposta é D. Entre 6.000 e 6.900. Não é 500 nem 1.000, nem 1.050 nem 1.250, nem 4.000 a 5.000, nem 7.000 a 7.950. E temos aqui então o valor de 6.720 que está dentro deste intervalo. Perfeito, meus queridos e minhas queridas? Então encontramos o valor que queríamos, esta expressão. A variação de vovó é igual a vovó inicial, gama, ΔT. Tá? Brincadeirinhas à parte. ΔV igual a V0, gama, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Vamos continuar. Vamos fazer mais uma questão. Como eu pulei a 37, vamos para a 37 agora. Vamos lá. Sabe-se que o olho humano... Deixa eu só dar um oi para vocês aqui. Vocês estão entendendo, meus queridos? Ali é ΔV igual a V0 vezes gama ΔT. Isso é sempre dado. Se falar de dilatação volumétrica, você vai usar aquela fórmula. Já guarda no seu caderno. Beleza? Não esquece, tá? Importante sabermos isso. Então vamos continuar. A análise então dessa questão é simples. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, né? Consegue distinguir. Vou ler juntos aqui. Então, vamos lá. Consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente.
Os raios luminosos diferentes tocados, raios luminosos do espectro visível, que tem comprimento de onda entre, o que é esse 380 nm? Nanômetros, falem comigo, nanômetros, nanômetro, então nanômetro, tá? É uma medida de 10 a menos 9 metros, 1 bilionésimo de metro, tá? 0,00000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui, de metro, tá bom? Continuando, professor. Esse 780 nanômetros, esse é muito pequeno, né? A luz ela é uma ondinha muito pequena. Incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, verde, vermelho e azul. É vermelho, verde e azul. E os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. O indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha. Tá? Como? Então ele está falando da luz vermelha. Então vamos pensar aqui. Eu vou fazer agora uma análise com vocês. Então vamos pensar aqui, olha lá. Olha só. Você tem aqui um objeto branco. Quando ele é iluminado por uma luz vermelha, ele fica vermelho também, é ou não é? Essa primeira, ele vai ficar avermelhado, é ou não é? Então vamos lá, o indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, o que o cone faz? Bom, necessariamente você não precisa saber, mas o texto vai te falar, ó. Os cones distinguem as cores vermelha, verde e azul. Tá? Então ele não tem cone. Então ele não vai. Não. O olho está aqui, né? Aqui você tem a íris, córnea, né? Córnea. Cristalino. Nessa região. Aqui a íris. Aqui a gente tem, vamos fazer aqui, então aqui você tem aqui o cristalino, e aqui a gente vai ter umas célulazinhas, tá? Que vão receber a luz, ó, que é a retina. Aqui nós temos os cones e bastonetes. Você tem os cones e os bastonetes. São células que ficam lá na retina. Beleza? Maravilha. E os cones, as célulazinhas assim, ó, tá? Que vão formar a retina. Então a gente tem duas camadas, os cones e os bastonetes. Bom? Uma substância lá, a rhodopsina, vai receber a luz do sol. Então aqui é o olho humano. Tudo bem, queridos? Tudo jóia? Então tá aí. O biólogo fica legal, né? Fiz física, aí junto os dois, né? Bacana, faço engenharia ainda. Gosto de engenharia, aí você entende melhor. É uma câmera, né? De vídeo. Digital, hein, galera? Fantástico. Um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Mas os bastonetes diferenciam apenas a intensidade, sem separar. Então ele consegue ver vultos. Então está errado.
B. Um objeto rosa, pois haverá mistura de cores. Não, ele não vai ver cores. Sem cores. Opa! Sem cores. C. Um objeto verde. Não tem cor. Um objeto cinza. Opa! Pode ser intensidade de luz. Pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor. Por enquanto verdadeiro. E. Um objeto vermelho? Não. Então é letra D. De disposição para ir bem no Enem. Porque ele não vê cores. Logo, só vai enxergar o quê? Vultos. Ou branco, ou escuro, ou tons de cinza. Beleza? A retina é muito importante, né, gente? Tem que tomar cuidado com o sol, né? A gente não pode olhar diretamente para o sol. Então queima a retina. Bom, nosso olho é muito sensível, mais do que a gente imagina. Vamos para a questão 39? Vamos? Vamos lá, questão 39. A invenção da geladeira. Então até aqui, olha o olho, né, gente? Fantástico. Uma invenção, olha, um produto da evolução fantástico. Então a luz entra aqui, ela entra aqui e é revisto lá no olho. Sabia que o olho enxerga ao contrário? E o cérebro que tira o contrário? Interessante, né? Fantástico. Bom, o que a gente vai lembrar agora, ele reinverte a posição. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução, aproveitamento dos alimentos ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que o gás no interior da tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira, que é o compressor. Então tem um compressor que vai criar então um fluxo aqui que o gás vai se mexer, tá? E vai roubar calor da geladeira. É por meio desse processo de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior. Na verdade, a geladeira ela funciona da seguinte maneira, pessoal. Lá dentro a gente tem como se fosse uma serpentina e aqui atrás um motor, né? Bom, o que acontece? Como mostrado aqui, nós temos então um gás, colocado um gás que vai absorver o calor interno e vai perder esse calor para o meio externo. Por isso que o compressor esquenta. Meio, tá? Então, uma troca de calor. Só relembrando, o ar quente sobe. Isso é convecção, né? Convecção. E o ar frio desce. Tá bom? Essa é a regra que vai ajudar na refrigeração. Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a expansão do gás envolvido no funcionamento da geladeira. A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento. Não, ganha. Não é que cede, ganha. Está errado, invertido. O gás vai ganhar calor, absorver calor, né? B, o calor flui de uma forma não espontânea, porque você tem que ter gasto de energia. É ou não é? Tem que gastar energia elétrica no processo. Então não é espontâneo. Da parte mais fria no interior para mais quente no exterior. Correto? C, a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira? Não, há perdas. Não dá para você retirar tudo, tá? C, senão ficaria abaixo de 270 graus Celsius a geladeira. D, a eficiência é tanto maior quanto menos isolado. Não, quanto mais isolado termicamente o ambiente externo for o seu compartimento interno. Não, quanto mais isolado. Pensa no isopor, caixinha de isopor. Se você abrir a tampa, aí ela começa a perder calor.
e esfria. E ganha calor, perdão. Se estiver abaixo da temperatura ambiente, ela vai começar a ganhar calor. O calor vai ser absorvido. E aí aumenta a temperatura da geladeira, seja de isopor ou lá de casa, da sua casa. E a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira? Não. Essa energia ela é unidirecional, ela é perdida, ela é dissipada na forma de calor, vai aquecer o ar e vai se perder. Então é letra B de bola. Linda essa questão, muito legal. How stuff works, muito legal, bacana, bacaníssima. Vamos agora para a derradeira questão, última questão. Vamos lá. Lembrando que a célula ela tem um núcleo com DNA, e nós temos DNA em outras estruturas também, que é o DNA mitocondrial. Mitocondrial, que vem da nossa mãe. Porque o óvulo que vai conter as mitocôndrias, os espermatozoides do papai, vão morrer, as mitocôndrias vão morrer. Essa organela tem a ver com a produção de energia. Então nós temos DNA tanto no núcleo quanto nas mitocôndrias. Beleza? Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada. Nossa, né? Devido a uma explosão. Indícios como certos adereços de metal usados pela vítima sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Dentro dos ossos, tá? Você pode encontrar ainda, tá? Resquícios, algumas células que contêm, por exemplo, o DNA das mitocôndrias, o DNA MIT, que vai estar em maior abundância. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interior dos ossos, interno dos ossos. Os peritos necessitam escolher entre cromossomos autossômicos, ou seja, os cromossomos, nós temos 46 cromossomos. Os autossomos são 44 e 2 sexuais. Se for mulher é XX e homem XY. Bom? 2 sexuais e 44 autossômicos em cada célula. Ou DNA mitocondrial. A melhor opção para a identificação do parentesco da vítima com o referido casal, sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza, ou seja, aumenta, a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor. Com base nessas informações, e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria utilizar... Bom, queridos, nesse composto, as células normalmente elas vão... você tem aqui os 44 cromossomos, mas tem células que têm centenas de mitocôndrias. E todo o DNA mitocondrial ele é materno, o que caracteriza também o quê? Que quer caracterizar a família, encontrar se tem parentesco. O parentesco com a mãe. Então é A. Vamos lá. Vai ser o quê? A análise do texto evidencia o uso do DNA mitocondrial de origem matriarcal. A. Então eu vou usar o DNA mitocondrial transmitido ao longo da linhagem materna, mãe, vó, bisavó, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Então a gente tem como determinar o parentesco mais facilmente. Então, para determinar um parentesco de uma tragédia, como aquela da boate também, se bem que ali ninguém ficou carbonizado, foi muito triste, né, gente? Nossa Senhora, só de lembrar. Meu Deus do céu. Então a letra A, DNA mitocondrial. Depois eu vou fazer uma aula só disso e a gente encerra essa aulinha. Beleza?
Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. E infelizmente a história é triste, mas acontece e a gente tem que aprender, tá? Até lá, as próximas aulas no Terra Vestibulares com o professor Rodrigo Eberhardt. Tchau, tchau, até já. Até as próximas aulas.